Bom dia a todos, tudo bem? Vou repetir algo que meu mentor gosta de falar bastante em relação aos tempos que a gente está vivendo, que de tédio a gente não morre. Eu queria falar um pouco sobre como eu venho observando os acontecimentos recentes já de algum tempo, né? De alguns anos, em relação a todo o momento americano e o que isso significa para o mundo como um todo. Não vou aqui me colocar como o dono da verdade, mas só como um locatário de longo prazo nesse momento. Eu não pretendo fazer exposições político-partidárias, mas tentar desempacotar, em essência, o que são esses movimentos que nesse momento estão em conflito, né? O que são esses grupos que estão em conflito e dar uma perspectiva em relação a como eu vejo o futuro próximo, né? Na medida do possível. Então, recentemente eu fiz uma postagem com uma imagem da Torre de Babel. Eu acho que ela é uma história que deveria chamar a atenção das pessoas em geral, não do ponto de vista dogmático. Eu até faço uma referência a uma aula do professor Jordan Peterson, né, que talvez das pessoas que vão ver esse vídeo podem conhecê-lo como um professor controverso, colocado como um representante da direita, extrema direita, enfim. Essas coisas que são divulgadas para gerar a polêmica e cliques, né? Então, eu recomendo que vocês assistam a série bíblica dele, que é uma análise de um ponto de vista psicológico, fenomenológico, é, histórico em relação a outras religiões de outros tempos, e os paralelos em relação às simbologias que são produzidas pela humanidade há milhares de anos e a correlação entre diferentes histórias. Essa aula que eu estou mencionando seria, acho que a aula 7, chama Fenomenologia do Divino. E dada a análise que ele faz, que eu acho que é uma análise muito interessante em relação à quebra de dogmas e vislumbrando racionalizar o que significam aqueles versos que dificilmente você vai conseguir extrair em absoluto o que eles podem significar, mas desculpe, que eles representam hiperrealidades, né? Uma hiperrealidade é um contexto que se reproduz como um padrão pela história. Então, que faz parte da essência humana, independente de momento e independente de avanço tecnológico. Isso está muito mais tá muito mais atrelado ao que o ser humano é e a natureza dele do que a construção social, como as escolas pós-modernistas gostam de dizer. Então,
A correlação da Torre de Babel com esse momento, ela é no sentido de a gente analisar como que as estruturas políticas que foram desenvolvidas desde os anos 60, né, pós-guerra, pós-Great Society americana, que é quando você começa a ter os primeiros movimentos relevantes de um ponto de vista socialista na sociedade americana, né? E, em geral, que a minha classificação, definição do que seria uma perspectiva socialista é uma perspectiva aristocrática, né? E atrelado a isso, você tem uma busca por um governo mais declaratório do que representativo. Esse aspecto ele se manifesta principalmente em relação à regulação versus legislação. Eu vou fazer essa distinção entre esses dois elementos porque a legislação, compreendida como o texto de lei que é promulgado pelos membros eleitos, né, por uma nação, por um povo, e a regulação como os textos legais que são passados por pessoas indicadas em cargos e instituições nas quais não existe responsabilidade política, né? Ou seja, pessoas que não são eleitas e em relação às quais o eleitor e o povo não tem uma ferramenta de responsabilização direta, né? Na medida em que os sistemas eles vão se tornando mais declaratórios, ou seja, o povo não tem uma decisão direta em relação às leis que governam a vida das pessoas, a gente pode dizer que esse sistema ele não é um sistema de leis, mas é um sistema de homens. Isso é algo bem claro para quem leu Locke, leu Hobbes, leu Bacon. E o que a gente pode dizer é, existe um distanciamento em relação às pessoas que impõem o sistema e as pessoas que estão submetidas ao sistema. Na medida em que você constrói essa estrutura que se aproxima de uma perspectiva divina sobre a vida das pessoas, o processo de entropia que as pessoas que estão na camada de baixo vão buscar, porque o ser humano não é uma formiga. Dentro da gente existe uma necessidade de caos, que é exatamente isso que a gente está vendo. A disputa entre as pessoas que estão sendo subjugadas por um sistema declaratório rígido e as pessoas que acreditam possuir um poder quase divino em relação à vida de todos. Isso já aconteceu na história antes. Não vai ser a última vez que vai acontecer. E eu espero que todos vocês estejam preparados para muito caos. Que é isso que a gente vai ter pela frente. Tá? Eu vou fazer alguns comentários depois sobre a perspectiva texana que eu venho postando.